Boa noite. Aí. Gente, já tava com saudade de falar para vocês aqui. A última vez que eu falei para vocês, eu tava olhando o calendário, foi dia 19 de agosto, o dia do meu aniversário. Igreja, um lugar para pertencer. Quem estava nesse culto? Foi a última vez que eu falei para vocês, depois a gente foi tirar férias, daí o pastor Ezequiel esteve aqui com vocês, e agora a gente está retomando, depois da conferência. Quem estava na conferência? Quem não estava? Está em pecado? Então a gente está finalizando o ano, outubro e novembro. Dezembro a gente já tem família em festa, daí já era, né? Natal, e fechou o ano. Então a gente vai encerrar o ano com uma série que se chama Como Compartilhar o Evangelho. Fala para a pessoa que está ao teu lado. Como compartilhar o Evangelho. Como compartilhar o Evangelho. E hoje nós vamos começar com... Eu já tenho água aqui, obrigado. Eu peguei uma garrafinha, obrigado. Hoje a gente vai começar com, né, o núcleo, né? Como compartilhar o Evangelho. E para isso, eu preciso de voluntários. Pode vir uns 5 aí, vem. 5. Pode vir, pode vir. Vai vir também, vem. 1, 2, vai, tá bom, vem. Tá bom, não tem problema, vem. Todo mundo é bem. Não, daí já passamos, né? Tá, vem. Fica aqui. Nós vamos falar hoje sobre o que é o Evangelho. Sem pensar muito, o que é o Evangelho para ti, Sophie? Falar de Jesus para as pessoas? O Evangelho é falar de Jesus para as pessoas. O que é o Evangelho? As boas novas. Ele respondeu teologicamente. Falou isso? Tá, então explica por que ele falou boas novas. Por causa que as boas novas que Jesus veio trazer para nós. Que a gente tem uma relação com Deus de novo. Boa. As gurias aqui, o que é o Evangelho? São as boas novas que foi que Jesus veio para nos libertar da escravidão do pecado, para a gente poder ir para o céu com Deus. Ótimo. Levar Jesus às pessoas. O Evangelho é levar Jesus às pessoas. Palavra de conforto e ensinamento. As boas novas. Por que boas novas? Porque é uma boa notícia de que salvação, né? Trazer a salvação para as pessoas, né? Que Jesus trouxe a salvação para as pessoas, e essa é a notícia, né? O Evangelho é basicamente isso. Amém. Pode sentar, obrigado aos voluntários. O que é o Evangelho? O que é o Evangelho? Vocês já pararam para pensar que, tirando a questão do... Tem um monte de adolescente hoje, né? Tirando a questão do que é com os adolescentes aqui, que tem a igreja. Tirando essa questão, tirando isso, vocês já pararam para pensar que a gente só está aqui, no sentido Igreja Batista Filadélfia de Canoas, porque o Evangelho um dia chegou até nós? Já pararam para pensar nisso? Um dia, alguém falou de Jesus para alguém, e esse alguém falou para ti, e hoje você está aqui. Talvez tu nem sabe o que é o Evangelho de verdade, assim. Tu só vem, e tá tudo bem. Tá tudo bem mesmo. Agora que eu sou pai, eu tô mais calmo. Porque às vezes a gente não sabe, entendeu? Você tem que aprender. Vai fazer o quê? Criança não sabe amarrar o tênis. O que tu vai fazer? Vai matar a pessoa? Não sabe. Continua vindo, uma hora aprende, não é? Mas hoje eu quero falar sobre o que é o Evangelho de forma prática, tá? Então, foi falado aqui na frente, eles acertaram a resposta, alguns, né? Pode botar no slide ali. Por que o Evangelho é chamado de boa notícia? A palavra Evangelho significa literalmente boas novas, né? Uma boa notícia. Por quê? Por quê, gente? Por quê? Por quê? Quem viu as notícias de que Israel está sendo... Não sei o que o YouTube pensa, né? Mas que o país Israel está com uns problemas lá. Quem viu? Isso é uma notícia, né? Sim ou não? Boa notícia? Não. É uma? Por quê? Porque não é bom, né? Guerra. E por que... Tragédia. Por que nós carregamos uma boa notícia?
Eu tenho uma boa notícia para te contar. Por quê? Fala, vai, interage, vai, sem medo. Hã? Faz bem. Tá, mas qual que é a boa notícia? Qual é a boa notícia, gente? Salvação. Salvação. Se a gente carrega uma mensagem de salvação, significa o quê? Que nem todo mundo está salvo. Sim ou não? Você não precisava. Se eu preciso pregar uma mensagem para te salvar, é porque o quê? Tu tá, usando o texto bíblico, né? Condenado. Quando a gente fala, vou falar de Jesus para alguém, quando a pessoa não conhece Jesus, o que a gente está querendo dizer é que a pessoa está indo para o inferno e eu quero falar de Jesus para a pessoa agora deixar de ir para o inferno e ir para o céu. Eu estou querendo pregar salvação para aquela pessoa. Uma boa notícia. Qual boa notícia? O que aconteceu? O evangelho, alguns teólogos falam, né? É um evento. Qual foi o evento que aconteceu? Alguém sabe me dizer? Que evento que aconteceu? Que evento é esse que a gente fica contando as boas novas? O sacrifício de Jesus. Estou ficando muito com os guri aqui, né? Vamos mais para cá. O sacrifício de Jesus. O que foi que aconteceu, gente? O que foi que aconteceu? Me fala o que foi que aconteceu. O que aconteceu? Olha, a Cecília sabe, hein? O que aconteceu? Jesus foi crucificado. Como é que é os credos mais antigos? Nasceu de uma virgem. Deus, sim, entendeu? Deus encarnou, nasceu de uma virgem, sem nascer de sexo. Um bebezinho. Deus encarnado. Viveu. Morreu. E... Vocês estão com medo? Fala! Ressuscitou. Cara, o que nós estamos falando aqui é o evangelho, entendeu? Por que Jesus morreu? Jesus morreu para pagar pelos nossos pecados. Essa é a boa notícia. A gente tem uma notícia para dar. Só que o que acontece? As pessoas, e nós também, a gente não é muito, vamos dizer assim, a gente não tem uma tendência de aceitar que a gente está errada. Quem está entendendo? Tu falava para a pessoa, tu precisa de salvação. Basicamente, o que tu está querendo dizer é que a pessoa está errada, entendeu? Daí a gente cria um problema, entendeu? Imagina que Jesus usasse essa abordagem, do tipo assim, negativo, entendeu? Jesus fazia isso com as pessoas? Jesus era negativo? O que Jesus fala? Eu não preciso vir aqui para condenar vocês. Vocês já estão condenados. Eu venho para trazer esperança. Só que o que a gente faz? A gente entende a mensagem e em vez da gente carregar salvação e esperança, a gente carrega o quê? Condenação. A gente... tu vai para o inferno, hein? Entendeu? A pessoa não vai abrir o coração dela porque tu está ameaçando ela que ela vai para o inferno. Entendeu? Faz sentido? Tu tem que demonstrar para a pessoa que tu ama ela. E esse é o mais difícil. É o mais difícil. Prestar atenção na pessoa. Demonstrar interesse. Como é que Jesus fazia para as pessoas abrir o coração? Eles faziam isso, entendeu? Se eu tiver que ficar trovando fiado com o Daniel, eu vou ficar trovando fiado com o Daniel. Até ele perceber que eu amo ele. Daí, por que você está fazendo isso? Daí ele, dava mensagem, entendeu? Só que daí a pessoa já viu que tu ama ela e tu está disposta a fazer o que for necessário para que aquela pessoa mude a maneira dela de pensar e mude a vida dela. Então a gente carrega uma boa notícia. E o versículo mais fácil, assim... quem tem o desejo de falar de Jesus para alguém? Levanta a mão aí. Eu tenho o desejo de falar de Jesus para alguém. Levanta mais alto, então. Tá, então essa série é sobre isso. Eu não tenho conhecimento bíblico. Isso aí todo mundo pode repetir. Pode repetir rapidinho. Eu não tenho conhecimento bíblico.
Por quê? Para todo mundo ficar em paz. Eu estudo e eu não sei. No sentido assim, o que eu tô querendo... Tipo assim, o que diz lá em Ezequiel, capítulo... Entendeu? Sei lá, eu não sei. Mas uma coisa você tem que saber. João 3,16. Tem que saber. Todo mundo aqui sabe João 3,16? Levanta a mão. Ah, tá bom. Quem não sabe João 3,16? Isso aí, essa é a hora de falar. Gente, vocês precisam aprender João 3,16. Aprender o versículo e o que ele significa. O jeito mais fácil de falar de Jesus para a pessoa é João 3,16. Entendeu? O contexto, né? Jesus estava falando com um cara que era doutor na lei, o Nicodemos, tem essa aí no The Chosen também. Quem não viu The Chosen também está em pecado, tem que assistir The Chosen. Daí, Jesus está falando com Nicodemos, João capítulo 3, e o Nicodemos era o cara que estudava a lei, tipo assim, estudava o texto. E Jesus fala sobre vento, espírito, que é a mesma palavra no original, e ele fica todo confuso, o Nicodemos. E Jesus fica usando parábolas e o cara não entende nada. E daí Jesus larga essa aí, ó. Vou botar lá no slide. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo mundo aqui tem que olhar aquilo ali e entender o que está acontecendo. Cada palavra, entendeu? Todo mundo aqui, para falar de Jesus para alguém, precisa entender o que está acontecendo ali. Por exemplo, Deus amou o mundo. Daí tá. Vai ter que falar de trindade? Não vai precisar. Mas tu vai ter que falar para a pessoa, Deus tem um filho, tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Uma hora tu vai ter que chegar nisso. O Pai amou o mundo. É isso que está querendo dizer ali, né? Quando fala Deus. Mas também não precisamos entrar nisso. Deus amou o mundo de uma maneira tão grande que deu seu único filho. O que está querendo dizer com deu? O que está querendo dizer com deu? O que significa que Deus deu um filho? Entregou, o quê? Para sofrer as consequências. Cara, o evangelho é isso, entendeu? Tim Keller, em homenagem, né, que ele faleceu, ele diz assim, a gente não crucifica pessoas legais. Tim Keller. Quem perguntou? No sentido assim, Jesus incomodava, entendeu? O que ele falava mexia com as estruturas, entendeu? Amava todo mundo. Mas quando ele... Tipo assim, o que eu estou querendo dizer, né? O contexto da série. A pessoa abria a possibilidade, ele vinha e... Por quê? Médico, entendeu? Tu tá com uma doença lá. Estou falando hipoteticamente. Daí eu fico aqui, não sei o que faz. Não sei o que faz. Não. Quando eu passo a falar, eu quero tratamento, o que vai acontecer? É o bisturi, entendeu? Então Jesus, ele carregava uma mensagem que mexia com a nossa estrutura no sentido de eu preciso mudar, entendeu? Para que todo o que nele crê não pereça, ou não morra, ou não vá para o inferno. Jesus, o Filho de Deus, veio ao mundo enviado pelo Pai, porque o Pai amou o mundo. E às vezes eu fico vendo uns debates na internet, os caras forçam tanto a barra, tipo um texto que nem esse. Tipo assim, as pessoas tentam defender, né? Não, é que Deus só ama aqueles que ele vai salvar, no final. Os outros ele não ama. Teólogo, tá? Os caras estudam, sei lá, 20 anos para chegar nessa conclusão. Aí tu... Como assim, gente? Mas Deus amou o mundo. Daí eles falam assim, não, mas é um amor diferente. Mas, meu Deus, e amou de tal maneira, de tipo assim, Deus amou muito. É que Deus não ama todo mundo igual. Gente do céu, que mais que tu precisa de palavra do Senhor Jesus para tu, tipo assim, concluir, Deus ama todo mundo. Fala para a pessoa que está ao teu lado, Deus ama todo mundo. Pelo amor de Deus.
Deus ama todo mundo. Ama todo mundo. Ama até aquela pessoa que tu acha que ele não ama. Até aquela pessoa. Aquela pessoa que te irrita. Deus ama ela. E ele deu o seu filho... Daí, a gente já falou disso na série, né? Do você tem um propósito, né? O inferno, ele não foi criado para os seres humanos. Ele foi criado para... Para o diabo e seus anjos, demônios, exato. Então, o inferno, ele não é um lugar destinado para os seres humanos. Mas as pessoas, quando nós rejeitamos a Deus, a gente cai naquele pereça. Daí tu vai ter que explicar. Por isso que eu estou falando, João 3,16 é a paulada, entendeu? Só que tu tem que saber o que está acontecendo ali. O pereça é porque tu vai ter que falar do pecado. Já estou dando dica também quando vocês forem fazer entrevista para virar membro da igreja, quem não é, quem vai se batizar, decora o João 3,16, que vai ter pouco problema na entrevista de batismo, entendeu? Aprende o João 3,16. O que está acontecendo no João 3,16? Se tu souber explicar, tu entendeu o evangelho. Tu precisa... Foi o que eu falei lá no início. A gente carrega uma mensagem de salvação. Por quê? Por quê? Por que a gente carrega uma mensagem de salvação? Quem está prestando atenção no que eu estou falando? Porque a gente foi salvo. Significa que a gente estava em uma outra posição. Qual que é o contrário de salvação? Condenação. Por que a gente estava condenado? Por causa do pecado. Qual o pecado? Eu não acredito em pecado. Qual o pecado? Exatamente. Por causa do pecado de um, todo mundo se tornou pecador. Tá ali o pereça, o morrer. Todo ser humano se pergunta, por que eu morro? Todo ser humano pensa isso, todo ser humano. E a gente vem com, tu morre por causa do pecado. Mas se tu aceitar Jesus, se tu crer, tu não vai morrer no sentido de morrer eternamente, de ir para o inferno. Tu vai ser salvo da condenação. Mas não vai para o inferno e vai ter vida eterna. Vai viver com Jesus. Deu para entender João 3,16? Então vamos avançar. Pode avançar o slide ali. Diferença entre cosmovisão e ideologia. Por que eu botei isso aí? A gente fez uma série de 5 mensagens. Você tem um propósito. Para defender ou para expor para vocês qual que é a cosmovisão cristã. O que é uma cosmovisão? Só estou indo em vocês, né? Vocês já estão ficando perturbados já, né? Vou para cá. O que é uma cosmovisão? O que é uma cosmovisão? A visão que uma pessoa tem sobre o mundo. Perfeito. O evangelho, ele é uma cosmovisão. Entendeu? Ele dá, tem no slide também ali. Ele dá conta de responder as dúvidas que a gente tem. De onde eu vim, a série. De onde eu vim, por que eu estou aqui, quem eu sou, para onde eu vou, o que eu posso fazer. O evangelho dá conta de responder. E agora, voltando lá no ano passado, a gente fez uma série sobre feminismo. Feminismo é uma ideologia. Feminismo é uma ideologia. Estou falando só para vocês entenderem a diferença de ideologia e cosmovisão. O feminismo não responde às perguntas que uma cosmovisão responde. De onde eu vim? Para onde eu vou depois que eu morro? Não responde. É uma ideologia. É cabeça fechada. É igual torcer para um time. Entendeu? Ah, eu sou gremista, daí a pessoa está conversando. Mas o D'Alessandro joga bem? Não. Tá, como assim, gente? Porque o cara já tomou uma decisão de ele não vai concordar.
Por mais que tu mostre no vídeo que o cara joga bem. Sou fã do Alessandro, sou gremista, mas sou fã do... Dizem que o cara não pode falar de time aqui, né? Não tem problema. Ideologia é limitado a uma fatia da realidade. Cosmovisão é o todo. Se tu entender o que o evangelho é, tu vai conseguir... João 3,16, tá? Não sair do João 3,16. Tu vai entender de onde tu veio, porque Deus amou o mundo. Nesse porque Deus amou o mundo já está falando de criação, já está falando que Deus é o Criador, de que Deus existe. Só nesse versículo. Para que você não morra, já fala do pecado. Quem eu sou? Eu sou um ser criado à imagem e semelhança de Deus e pecador. Já responde? O evangelho não é uma ideologia limitada a algumas perguntas. Por isso que é importante que o evangelho que chegou a nós, a gente saiba replicar. Quando alguém ficar perguntando para nós. A pessoa quer saber mais de Jesus. Aí tu não sabe. Ah, vou te levar lá na igreja, que daí tu ouve o pessoal lá, os líderes lá falar. Gente, vocês têm muito mais força de pregar o evangelho do que nós, os líderes aqui. Quando vocês, adolescentes, falam de Jesus para um outro adolescente, é muito mais forte. O Rick Warren fala assim, ó, tem o vendedor de carro e tem o cara que comprou o carro que tu está pensando em comprar. Tu chegou na minha loja e começa aqui, ó, bah, esse carro aqui, top, não sei o que, começa a falar um monte de coisa. Tu tá desconfiado, porque eu sou o quê? Vendedor de carro. Agora chega um adolescente lá e chega e fala assim, ó, bah, eu já usei esse carro aí, top esse carro. O que tu vai fazer? Vai comprar o carro. Porque é um cara igual tu, entendeu? Mas se fez sentido para ti, vai fazer sentido para mim. No mínimo, o Henrique e os líderes lá estão tudo em conluio para ficar enganando nós. No que vocês dão testemunho, o negócio é muito mais forte. Entendeu? Estão entendendo o que eu estou falando? Tá. Então, o evangelho dá conta. E, para entrar no... Tipo assim, ó, qual é a cosmovisão do evangelho? Tem lá no slide. Qual a cosmovisão do evangelho? Criação. O que significa dizer que você é criado por Deus? Hã? Pô, a gente fez uma série, meu. Você tem um propósito. Fui eu que preguei isso. De onde a gente veio? Eu fiquei 40 minutos falando sobre isso. Alguma coisa tem que estar na cabeça de vocês. Alguma coisa. O que significa ser criado por Deus? Hã? Viu? Vocês estão dormindo? Hã? Entendi nada. Gente, que temos um propósito. Pô, é o nome da série. Que Deus existe. Que você não é um acidente. Eu não sei vocês, meu, mas no colégio deve ser isso que a pessoa pensa, né? Que a gente é um acidente. A gente falou um tempão sobre isso, né? Da sopa de moléculas lá do início do universo, que as coisas foram reagindo, foram ficando mais complexo. Vocês lembram disso? Lembram? Agora lembraram. Graças a Deus. Gente, quando tu vai falar de Jesus para a pessoa, tu já está falando... Jesus é o evangelho, tá? Em última análise, assim. Tem texto bíblico para sustentar isso. Jesus e o evangelho é a mesma coisa. Jesus é a revelação. Revelação do quê? Do evangelho. Tem texto para sustentar isso. Tu vai falar de Jesus para a pessoa, tu vai ter que falar, meu, tu foi criado por Deus. Vai precisar passar por isso. Tu não é um acidente. Ainda hoje a gente estava conversando ali. Não, frase do Rick Warren, né? Não existe criança por acidente. Pais por acidente, sim. Cara, essa frase aí tá falando do quê? Tá falando de criação? Tá falando que Deus é o Criador. Deus é o que sustenta. Deus não abandonou sua criação.
De onde eu vim, eu tenho um sentido. Deus existe. Você acredita nisso? Que Deus é o Criador, que Deus te criou? Você acredita nisso? Porque se você não acredita nisso, você não vai falar disso. E se você não acredita nisso, isso não vai mudar a tua realidade. Entendeu? Tem que acreditar que Deus te criou. Mas não para aí. O segundo da cosmovisão, são 4 atos, né? 4 movimentos. O segundo é a queda. Vou jogar para vocês, né? Eu já ia explicar. O que significa dizer que nós vivemos em um mundo caído? Pecado, tá? Mas na prática. O que significa? Que a gente tem que levantar. Essa aí foi longe, né? Tem que encontrar uma esperança, né? Hã? Isso. Se a gente precisa falar do evangelho é porque tem que ter um evento na história da humanidade que condenou a humanidade. Quer ver daí para quem está chegando agora, tá? Bem didático agora. A questão da queda. Deus criou a humanidade, Adão e Eva, e disse para a humanidade boa, tá? Não façam isso. O que a humanidade fez? Exatamente aquilo que Deus tinha falado para não fazer. Com essa rejeição de Deus, hoje a gente vive num mundo quebrado. Um mundo que as coisas não funcionam. Que tem doença, que tem morte, que tem injustiça, que tem guerra. Tudo por causa do pecado. E se tu não tem muito firme o que significa de fato não pereça, do João 3,16, se tu não tem muito firme, a pessoa pode dizer assim, eu não sei porque Deus me criou com atração pelo mesmo sexo. Porque a pessoa não entendeu a queda. Ela está colocando na conta de Deus uma coisa que é fruto da queda e não da criação. Quem está entendendo? Isso é importante para a geração de vocês. Gente, a queda afetou tudo. Tudo. Hoje a gente vive num mundo criado por Deus, nós somos criaturas de Deus, mas as coisas não funcionam direito. Por causa do quê? Por causa da queda. Paulo vai dizer, o bem que eu quero fazer, eu não faço. É uma coisa mais ilógica disso. Tipo, eu queria tanto viver em santidade, eu queria tanto, não consigo. Não devia ser, se tu quer fazer, tu conseguiria. Não é o raciocínio? Se eu vou tomar uma água agora, eu poderia. Só que no mundo espiritual não é assim. A gente está caído, morto, não consegue. É importante saber isso, porque quando tu for compartilhar o evangelho, o cara que está ouvindo ele vai dizer, não concordo. Daí tu vai ter que explicar para ele o que significa queda. Nós precisamos de ajuda, porque a gente vive num mundo caído e nós somos pecadores. E o terceiro é redenção. Redenção. O que significa redenção? Deus criou, nós pecamos. O que significa redenção? Alguém sabe me dizer? Voltar para Ele. Ser perdoado. Boa. Redimir. Faz isso aqui que tu vai te redimir. O que significa? Se render, não é. No sentido redimir. Faz isso aqui para tu te redimir. O que significa, gente? Acertar as contas. O nosso Salvador pagou o preço da nossa queda. Quando tu vai falar de Jesus para a pessoa, a boa notícia é o quê? Tu não precisa fazer nada. Aí a pessoa já começa a se sentir desconfortável, entendeu? Como assim? E eu dou essa aula lá no PDVM, né? Sempre quando a gente fala sobre salvação pela graça, a gente até está conversando, eu e a Evelyn, sobre isso, de ter que fazer obras para se salvar. Nós não entendemos a graça. E está tudo bem. E eu estou falando para vocês entenderem e para falar para os outros, né? A pessoa, quando ouvir, ela vai dizer, como assim não fazer nada, entendeu? Eu preciso fazer alguma coisa para me salvar. Dar um dinheiro, orar
5 Ave Maria, eu preciso fazer alguma coisa. Como assim de graça? Daí tu vai explicar. Deus, lá 3,16, amou o mundo e deu o Filho. Deu, não tem mais o que tu fazer, é só crer. Só crer. Tá, mas eu não tenho que crer e fazer alguma coisa? Não. Tá, então para ser salvo é só crer, só crer. A pessoa fica desconfortável, entendeu? Ih, não pode ser assim. Mas é exatamente assim. De graça é somente crer. A salvação não vem por obras, mas pela fé. Tu vai falar de Jesus para a pessoa, tu só precisa dizer para a pessoa, tu tem que crer no que Jesus fez por ti. Só isso. Isso, retribuir, né? Exatamente. Agora, depois que tu creu, precisa ter mudança de comportamento. Mas precisa. Porque senão, tu não foi salvo. É basicamente tipo assim, ó, presta atenção aqui, ó. Presta atenção aqui. Eu sou um ser humano normal. É bom usar esse exemplo que choca, né? Eu sou um ser humano normal. Virei vampiro. Como é que tu vai descobrir que eu virei vampiro? Vou querer sangue. Hã? Não entendi. Pelos atos tu vai descobrir. Se houve alguma mudança no coração. Cara, isso daí, quando Paulo estava ensinando Timóteo, é a sã doutrina. Nos últimos tempos, eles, daí nossa geração, tá? Não vão gostar de ouvir que o que tu fala tem que ser o que tu vive. Tu vir na igreja e dar mau testemunho no colégio significa que tu não creu. O evangelho só chegou até nós porque teve homens e mulheres que acreditaram no evangelho e eles acreditaram num nível que a vida deles era o testemunho de que o evangelho é real. Eu vou te matar, mas então mata. Eu vou te perseguir, mas então persegue. Porque o evangelho entrou no coração e o testemunho da pessoa é coerente com a mensagem que ela carrega. Entendeu? E isso nos coloca numa situação... Tipo assim, ó, tu quer muito falar de Jesus para a pessoa no colégio. Todo mundo quer? Todo mundo quer? Levanta a mão. Quem quer? Falar muito de Jesus. Eu quero muito falar de Jesus. O teu testemunho já está falando. Se tu é mal educado, se tu grita, se tu briga, se tu... qualquer coisa. Se tu rouba, se tu faz bullying, se tu... sei lá o que tu faz de mau testemunho. Já está pregando. Por quê? Qual que é a cosmovisão do cara? Ele acredita no evangelho. Como é que ele vive? A crítica do Nietzsche, né, quando ele falava que Deus estava morto, era por quê? Porque a igreja não estava representando o que Deus prega, então Deus está morto. Faz todo sentido na lógica, assim. Nós dos teens carregamos o quê? Anunciar a verdade. E a gente é tudo mentiroso. O que vai acontecer? Ninguém vai ouvir. Por isso que o que a gente crê precisa refletir, né? Nosso testemunho. E por último, consumação. O que significa essa palavra consumação? Alguém sabe me dizer? Deus criou, a gente pecou, Jesus nos salvou. E o que significa consumação? Hã? Não entendi. Encerrar. Qual que é o fim da história? A gente teve a série também, foi eu que preguei. Para onde irei? Sabe o que eu falei, lembram? Pô, fiz toda uma dinâmica, trouxe passaporte, trouxe mala. Ah, lembrei. Hã? O que significa, gente? Que a história tem um fim. O que significa? Ô, gente, pelo amor de Deus, gente. Hã?
Não. O que significa, gente? Que a gente vai dar de cara com Deus. Lembra que eu falei disso várias vezes? Eu acho que sei lá quantas vezes eu repeti isso. Consumação significa que a história tem um fim. Qual que é o fim? Ou é céu ou é inferno. E a gente... Pode falar. Isso. Creu em Jesus ou não? E quando eu falo creu em Jesus, parece um oba-oba, no sentido assim, só crer? Parece, porque a graça parece um oba-oba, mas não... Vocês estão entendendo o que eu estou falando. Depois que tu creu, tu começa a obedecer. Não são as obras que te salvam. Não é a tua obediência que te salva. Mas o fato de tu ter crido. E quando a história se encerrar, que é a resposta da cosmovisão do Evangelho para onde iremos depois que a gente morre, por exemplo, um ateu, o que ele vai dizer? Não existe nada. Daí, voltando lá, né? O feminismo bebe da cosmovisão ateísta. Deus não existe, não acontece nada depois que eu morro. Entendeu? Mas o feminismo não responde essas perguntas. Ele precisa de um subterfúgio, que é a cosmovisão. Sabendo essas 4 palavrinhas aqui, olhando João 3,16, vocês já estão treinados, entendeu? Para tocar o terror no colégio. 4 palavras, 1 versículo, todo mundo teólogo. Fala comigo, somos todos teólogos. Amém. Tem um livro do Sproul que fala isso. E para finalizar, o pessoal do louvor... Ah, tá ali já o Jeff. Pode tocar, Jeff. Pode, para eu conseguir terminar, porque eu não consigo terminar. Pode avançar o slide. Será que essa mensagem do Evangelho, que mudou milhões de pessoas, já mudou a sua? Será que o Evangelho já pegou você? No sentido que eu estava falando de virar vampiro? Será que você não está se enganando? Como que eu sei, Henrique? O teu testemunho. Como que tu vive? Como que tu trata teus pais? Como que tu te comporta no colégio? O que sai da tua boca? O que está passando pela tua cabeça? Ou vocês acham que, por exemplo, o apóstolo Paulo falava uma coisa e via outra? Escrevia na carta um negócio e quando alguém ia se aproximar dele, ali Paulo está sendo incoerente. Gente, Paulo fala para Timóteo, Timóteo, você viu na minha vida, na minha conduta. Você aprendeu vendo eu agir. Porque é testemunho. Entendeu? O que Jesus fala antes dele ir para o céu, né? Ele fala, sereis minhas testemunhas. Carregar uma mensagem eu vivo por essa mensagem. Eu acredito nisso. E a palavra né? Testemunhas é mártir. Jesus está falando, vocês serão os meus mártires. Mártires, assim que se fala no plural? Não sei falar no plural. Serão minhas testemunhas. Vocês vão morrer para dar testemunho dessa mensagem. Serão perseguidos. Sofrerão bullying. Que é a atualização da perseguição é bullying. Mais um. Você realmente crê... Tem no slide. Você realmente crê que Deus te criou? E que Jesus morreu pelos seus pecados? Pode fechar os olhos e fica pensando contigo mesmo. Só tu e contigo mesmo. Esquece quem está na tua volta aí. Fecha teus olhos e pensa. Você realmente crê que Deus te criou? E no sentido, te deu um propósito, te deu um sentido para a tua vida, te ama. E que, além disso, enviou o seu filho para morrer pelos seus pecados. Você realmente crê que Deus quer salvar você, salvar os seus amigos, salvar sua família? Você realmente crê nisso?
Ou você está se auto-enganando? Vindo nos teens, porque é legal, porque tem um pessoal legal, tem umas guriazinhas mais ou menos bonitinhas, tem uns gurizinhos mais ou menos bonitinhos. Ou você realmente crê no Evangelho? Eu quero orar com vocês e eu gostaria de fazer 2 convites aqui. Um convite é: você quer aceitar Jesus? Você nunca aceitou Jesus de fato? Tudo que eu falei aqui fez sentido para você, mas você nunca tomou a decisão de aceitar a Jesus, de dizer eu creio em Jesus. Esse é o primeiro convite. O segundo convite é: Henrique, eu já aceitei Jesus. Eu digo para as pessoas que eu creio em Jesus, mas o meu testemunho não tem nada a ver com aquilo que eu prego. Colocando de um jeito mais de Jesus, Jesus falaria assim, ó: você que quer viver na prática o Evangelho, obter força e poder para dar testemunho de que o Evangelho salva, eu quero convidar você para vir aqui na frente. Se você quer aceitar a Jesus, você nunca aceitou Jesus, ou se você quer força para poder dar testemunho desse Evangelho no teu colégio, na tua casa, eu quero convidar você a vir aqui na frente, os líderes também. Vamos ficar em pé?